Olá, meu bem. É um prazer estar com você aqui hoje. Eu sou a Kátia Lacerda, sou morena clara, tenho cabelo cacheado até o ombro, estou usando óculos e uma blusa rosa. Vai ser incrível o nosso encontro, vamos aprender muitas coisas e nós vamos falar sobre vendas. Então, ó, papel e caneta que hoje tem dica. Vem comigo, vamos lá pro vídeo. Então, para falar sobre vendas, eu enumerei algumas coisas. Gente, eu vou ler, tá? Porque eu não quero esquecer de falar nada para vocês, não quero deixar passar nenhum ponto. Então, para esse vídeo ficar bem completinho, vocês terem todas as informações, tudo que eu anotei aí como pontos importantes, eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações. Então, assim, primeira coisa, para trabalhar com vendas, você precisa gostar de trabalhar com vendas, né? Na verdade, qualquer coisa que a gente vá trabalhar na nossa vida, a gente precisa gostar. Não adianta, eu vou fazer isso porque talvez me dê uma rentabilidade maior, um ganho maior. Eu vou fazer isso porque é a profissão do futuro. Enfim, se você não gosta, se você não se vê naquilo, você não vê valor naquilo que você está fazendo, realmente fica bem difícil, porque qualquer trabalho que não é feito com amor é um trabalho, né? E quando você faz com amor, aquilo vira sua rotina, vira sua vida e vira, se transforma em algo que te agrega valor como pessoa e como profissional, né? Então a primeira coisa é isso. As pessoas precisam é, entender que vendas é uma profissão, né? Se tem ainda muito preconceito, mas já se teve muito mais. Aquela famosa frase, quem nunca ouviu? Se tornou vendedor porque não tinha outra coisa, não deu certo em tal coisa, se tornou vendedor. Não, vendas é uma área bem promissora, né? A gente consegue ver que hoje em dia quem trabalha com isso consegue ter resultados ótimos, né? Quem se empenha, quem realmente gosta, quer fazer acontecer, né? Então a gente precisa não ter mais esse preconceito, né? Se você quer ser um vendedor, você não pode ter esse preconceito, porque você vai transmitir isso para o seu cliente, essa insegurança. E vendas é uma profissão como qualquer outra, né? Nada mais, nada menos, mas tão boa quanto qualquer outra. Então, eu acredito que a pessoa que vai trabalhar com vendas, ela precisa gostar e não ter esse preconceito. E as pessoas amam comprar. Quem não gosta de comprar, gente? A gente percebe por esses sites que eu não vou citar os nomes, né? Mas todo mundo sabe de roupas, de coisa, utensílios para casa, enfim, acessórios. Esses sites a gente sabe o quanto as pessoas gostam de comprar. O brasileiro ele gosta de comprar. Então você só precisa saber qual abordagem que você vai usar, mas não significa que vendas sejam ruins, a menos que sejam aqueles vendedores de antigamente que a gente tinha essa impressão, né, que foi acho até o que causou esse preconceito, digamos assim, essa indisposição com o vendedor, que aqueles vendedores insistentes que querem vender a qualquer custo, que às vezes você nem gostou do produto, não tem a ver com você e a pessoa quer que você compre aquilo, né? Então realmente se for um vendedor assim, aí fica um pouco mais difícil, né? O segundo ponto, nós precisamos entender a necessidade do seu cliente. Então, cada cliente é único, cada pessoa no mundo é única. Então, ela vai ter uma maneira de ver a vida, as coisas, e uma maneira de gostar das coisas. Umas pessoas gostam de umas coisas, outras de outras. Então, até para a gente saber qual é o linguajar que você vai usar com esse cliente, a maneira de se portar diante a ele. Se você é um vendedor que trabalha com diversos tipos de cliente, então você vai ter que ser um pouco mais camaleão. Eu até diria que o vendedor daria até essa. Se tivesse que dar uma palavra para vendedor, seria isso, ser camaleão, porque você tem que saber lidar com diversas situações, diversas pessoas, são coisas imprevisíveis. Você nunca vai ter é, uma situação previsível todos os dias, nenhum cliente é igual ao outro, né? Então a gente precisa ter um pouco de. Acabaram de ligar a furadeira aqui, mas vamos lá. Vai dar certo. Então a gente precisa ter um pouco
dessa resiliência para lidar com cada tipo de pessoa, ter paciência, né? É, a gente precisa entender que o que você vender é muito mais você servir do que ser servido. Então, se você for esperar que o cliente faça ou deixe de fazer, não, você tem que dar todas as sugestões para ele, dar todas as possibilidades, é você que tem que servir esse cliente. Então, entender essa necessidade do cliente e saber que ele é único vai te fazer ter uma venda mais efetiva, porque você vai entender a real necessidade dele. Se ele precisa daquele produto ou não, qual dos produtos do seu catálogo você vai oferecer, qual dos serviços que o cliente precisa. Então, é bem interessante que, que a pessoa tenha essa visão de conseguir entender o que o cliente quer, né? Até para vender para você conseguir fidelizar esse cliente, né? Para que ele não seja um cliente que compre uma vez e depois não volte mais. Outro ponto, o vendedor ele precisa saber ouvir não. Ele precisa. Se você tem dificuldade em lidar com negativas, é difícil, porque essa área você vai muito mais ouvir não do que sim, né? Isso é um fato. Quem trabalha com vendas sabe o quantos nãos você escuta e isso não pode te paralisar, né? Você vai ouvir um não aqui, você tem que continuar na sua trajetória, principalmente que quando você vê valor naquilo, naquele produto, naquele trabalho, enfim, é muito mais fácil você ouvir esse não e seguir a vida. Mas é bem importante porque vai ouvir não sim, precisa ter essa resiliência, né, de ouvir um não aqui e depois já ter que falar com outro cliente e conseguir falar com esse cliente tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E também precisa ser bem racional, né? O vendedor ele precisa ser mais racional, ele não pode ser tão emocional. Então ele precisa entender que às vezes aquele não é um não pessoal. Às vezes não é porque o cliente não gostou da sua maneira de vender, às vezes pode ser. Às vezes a maneira que você abordou não foi aquela adequada para aquela pessoa, então de repente pode ser isso, mas não é nada pessoal com você. Ah, eu sou um péssimo vendedor, eu não sou bom para isso, eu não sei vender direito. Não, não é isso, né? A questão maior mesmo é o cliente não vê valor naquele produto naquele momento, ele não acha que vai sanar um problema que ele tenha, então realmente para ele não tem vantagem, né, em adquirir aquilo. Outro ponto é a negociação. Eu acho que vendas é uma negociação. Você precisa entender sobre o produto, precisa ter a parte técnica, né? Também. Precisa entender sobre o produto, precisa ser honesto com o seu cliente. Eu acho que é um ponto crucial para se vender, ainda mais quando você quer um cliente a longo prazo. Você não quer simplesmente um cliente que vá ser seu cliente naquele momento e depois não volte mais. Então, para fidelizar aquele cliente, você precisa fazer uma boa negociação onde os dois tenham vantagens, né? E ser bem honesto com ele, porque isso tudo vai te gerar um ganho lá na frente, digamos assim. O outro ponto seria rotina e persistência. Precisa ter uma rotina, precisa ter persistência. Persistência que eu digo não é insistência, né? Não é você ficar insistindo com o mesmo cliente, ficar ali. Não, você fez um bom trabalho, você apresentou seu produto, você apresentou seu trabalho, sua maneira de ver ali, de vender e tudo. Então aí você já fez o seu papel. E aquele cliente, quando ele sentir a necessidade, ele vai até você. Então, precisa ter essa rotina, essa persistência de não desistir, mas quando você tem um sonho, quando você gosta daquilo, aquilo é a sua vida, você acaba sendo muito mais fácil você ter essa rotina e conseguir seguir com o seu objetivo, com os seus objetivos e sonhos, né? O vendedor ele tem que estar disposto a ser exposto, né? Você se expõe, você
tá ali para servir o outro, então você se expõe. Então, quem não gosta de se expor, totalmente. Não que você precise ser muito carismático, enfim. Você pode vender do seu jeitinho. Eu acho que isso é uma coisa até bem legal de se falar. Você precisa usar o seu jeito para fazer isso. Só que a exposição ela vai vir, porque você vai ter que falar com pessoas, você vai ter que se expor, enfim. Então precisa gostar mesmo. E entender também que o vendedor ele tem que ter uma ambição. E ambição é diferente de ganância. Ambição é a fome, é o apetite por você ter cada vez mais objetivos atingidos, atingir cada vez mais metas. Então, se a pessoa não tem eu não gosto de trabalhar com metas, eu não gosto de. Às vezes, muitas vezes vai ter pressão, porque depende até se você estiver trabalhando em uma empresa. Se você não estiver trabalhando por conta própria, você também vai se causar aquela pressão, porque você quer ter resultados, você quer encontrar. Você quer resolver aquele problema, você quer, né, fazer o seu negócio andar. Então, você vai precisar ter uma certa ambição, traçar metas e objetivos, né? E um outro quesito que eu diria é a parte financeira. A parte financeira sempre está linkada às vendas, porque você precisa entender um pouco dessa parte financeira e acredito até que isso te ajude como características, como até um acessório a mais para você conseguir vender mais. E é isso, gente. Eu acho que eu consegui falar todos os pontos que eu vejo como mais importante para quem quer vender. É uma área, como eu disse, muito boa, muito legal, muito bacana. E precisa ter muita força de vontade e seguir os seus objetivos, seus sonhos. Eu acredito que vale muito a pena. Então, é isso. Se eu te ajudei de alguma forma, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te peço para curtir o vídeo, compartilhar. Se você puder se inscrever no meu canal, eu vou ficar muito feliz. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão.